Pessoal, então bom dia. Nós vamos começar hoje a nossa aula. Gostaria de mostrar para vocês aqui, vou deixar, essa aula já está gravada, como a outra anterior também do ombro já está lá no YouTube, né? Vocês podem acessar da cinética do ombro. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre o cotovelo, tá? Vou explicar como é que vai ser a dinâmica da aula e vocês vão entender. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês o nosso cronograma, né? A aula de hoje, ela é aula sobre cotovelo e punho. Nós vamos assistir, a aula já está postada lá no YouTube, vocês vão acessá-la daqui a pouco, e eu vou passar para vocês hoje aqui uma tarefa, que é para a próxima aula, que é essa aula do dia 21, que é a aula de análise dos exercícios. Então, eu vou passar para vocês 4 exercícios para a gente fazer uma análise cinesiológica das articulações do punho, do cotovelo e do ombro, e da escápula, né, da glenomeral e da escápula torácica, tá? Isso aí vocês vão fazer hoje também. No dia 28, é aula de cinemática do quadril, tá? Depois, nós vamos ter a aula no mês de fevereiro, que é a cinética do quadril, depois joelho, tornozelo, a análise de exercício também que eu vou passar para vocês. Depois, em março, a gente vai ver a coluna vertebral, né, cervical, depois a coluna torácica e lombar, depois a análise de exercício e a avaliação final, tá? Então, isso aí é o nosso cronograma até o final aí do semestre. Então, a aula de hoje é de cotovelo e punho, para complementar o membro superior. Então, a gente está fazendo por partes, né? Então, primeiro a gente estudou o ombro, o cotovelo e o punho. Aí a gente vai fazer uma análise cinesiológica para entender algumas coisas. Depois, membros inferiores, que é quadril. Depois, cinética do quadril, joelho, tornozelo. Aí termina o membro inferior. A gente faz a análise de exercícios. E aí, em março, a gente vai estudar coluna e análise de exercício e avaliação final, tá? Então, isso aí seria o nosso cronograma até o final aí do semestre, tá bom? Tem uma pergunta aqui no YouTube, deixa eu ver. Passaram para mim aqui. Então, pessoal, hoje, o que nós vamos fazer? Além dessa observação do cronograma, né? Vocês vão ter uma ideia aí do cronograma. Nós vamos também trabalhar com a aula de cotovelo e punho, tá? Então, a aula de cotovelo e punho, ela está lá no YouTube. Vocês podem colocar lá, cotovelo e punho manhã. Então, a aula já está lá, já está postada, já está aí a aula já para vocês assistirem, tá bom? Assistir agora. Acabando essa aula, aí nós vamos fazer uma tarefa para a aula seguinte, que é a aula da semana que vem, tá? O que é para fazer? É para fazer aquela análise cinesiológica que vocês já fizeram sem os músculos, agora nós vamos colocar os músculos, certo? E aí eu vou passar para vocês agora aqui os exercícios que vocês vão fazer essa análise cinesiológica. Isso é para fazer, é para mandar pelo WhatsApp, pelo nosso grupo aí do WhatsApp, tá? Mandar a análise cinesiológica de 4 exercícios. E esses exercícios a gente vai fazer a correção na aula que vem, tá certo? Então, nós vamos fazer. O primeiro deles é o barbell, que seria o supino, né? Aqui, ó, supino. Seria esse aqui, ó. Primeiro exercício que a gente vai analisar, que eu vou pedir para vocês analisarem, é esse aqui, ó. Tá? Então, esse é um dos exercícios que nós vamos analisar. Então, a partir do momento que a gente estudou o ombro, estudou a escápula, cotovelo e punho, eu quero que vocês façam essa análise cinesiológica desse exercício, seguindo aqueles mesmos processos que a gente já tinha visto anteriormente. A fase descrição inicial do movimento, que é antes da gente começar a fase concêntrica, a fase concêntrica,
e a fase excêntrica do exercício, os músculos, os movimentos, as articulações estão envolvidas nesse exercício, tá? O supino aí no bench, barbell bench press, um deles, tá? Então esse vai ser um exercício que é para ser analisado cinesiologicamente, entregue até a aula que vem no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Então é um dos exercícios. O outro exercício que nós vamos analisar é esse aqui, olha. É o nosso movimento, esse aqui, ó, pullover, tá? Então esse exercício, olha, é um exercício bacana também. Quero que vocês analisem cinesiologicamente. Nós vamos, obviamente, corrigir na próxima aula. Mas eu queria que vocês fizessem essa análise aí, ó. Fase excêntrica e fase concêntrica, tá? O bench pullover, tá? Fase excêntrica e fase concêntrica. Aí, na realidade, está mexendo mais é o ombro mesmo, né? Não tem tanto movimento do cotovelo. Mas eu quero que vocês analisem para mim esse exercício, tá? Outro exercício aí para ser analisado e a gente vai corrigir isso na próxima aula também. Tá? Depois, outro exercício é essa remada, né? Ó, remada. Analisando também a escápula, cotovelo e punho. Lembrando que a aula de cotovelo, vocês vão assistir, tá no YouTube, tá? É essa aula que tá aqui, ó. Certo? Então, cotovelo, o nosso, a remada, tá? Então, remada também para analisar a fase concêntrica, fase excêntrica, cotovelo, punho e ombro, tá? Depois, nós vamos... Professor, Pois não. você falou escápula, cotovelo e punho, depois você falou cotovelo, punho e ombro. Dá Quando eu falo na escápula, mesma coisa? envolvendo o ombro aí, né? Que o ombro, a escápula faz parte do complexo articular do ombro. Envolve a glenohumeral e a escápula torácica. Então, o ombro já envolve a escápula, glenohumeral, cotovelo e punho. Tá? Bacana, valeu. Beleza. Então, esse outro exercício. Depois, nós vamos fazer a análise desse outro exercício aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Seria o pulley, né? Tá? Analisar o pulley, a pegada aberta ali. Certo? Então, analisar também cotovelo, punho, escápula, úmero, tá? Todas as ações musculares que estão acontecendo nesse exercício. Das articulações que a gente está estudando. Certo? Então, também fazer e entregar pelo WhatsApp até a semana que vem, até antes da aula. Tá bom? Então, esses 4 exercícios a gente vai analisar e vai analisar outros também. Na próxima aula a gente faz outras análises para a gente poder entender um pouco sobre a cinesiologia dessas articulações aí. Tranquilo, pessoal? Então, seria aí os 4 exercícios que a gente iria analisar, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu gostaria que vocês fossem no YouTube, e lá no YouTube nós temos essa aula, que é a aula de cotovelo, tá? Cotovelo e punho. Tá lá, quem quiser assistir. Algo fazendo a parada Tá? de mãos. Então é só assistir a aula lá, já está gravada lá no YouTube. É a aula, o nome é Cotovelo e Punho Manhã, tá certo? Então vocês vão lá e vão assistir essa aula e posteriormente fazer esse exercício da análise cinesiológica, pode ser agora ou pode ser depois, para vocês poderem entregar até a semana que vem, tá bom?
E na semana que vem a gente vai corrigir esses exercícios e nós vamos, então, fechar a análise do membro superior, tá? Com os músculos do cotovelo, com os músculos do punho e os movimentos do cotovelo e do punho, tá? Lembrando aqui, pessoal, do nosso cronograma. Então, olha, cotovelo e punho hoje, análise de exercício semana que vem, final do dia 28, quadril, a cinemática do quadril. No dia 4 de fevereiro, cinética do quadril, joelho, tornozelo, a gente fecha o membro inferior e aí vamos fazer também essa análise de exercício que eu vou passar para vocês. E março, coluna, análise de exercício e avaliação final. Tá? Dúvidas, pessoal? Esse vídeo eu vou postar, se alguém tiver alguma dúvida. O cronograma também está aí com as nossas análises e com nossa programação. Tranquilo? Ficou alguma dúvida para vocês? Então, vocês agora seguem lá no YouTube, assistindo a aula sobre cotovelo. E na semana que vem a gente vai, então, corrigir aí essa aula, tá? Vamos corrigir esses exercícios e vamos continuar com a aula. Beleza? Quem chegou aí atrasado, essa aula vai estar, vou colocá-la agora lá no YouTube também, junto com a outra lá do cotovelo e do punho, certo? Vou colocar como aula de análise de exercícios. Quais são os exercícios? Cronograma e análise de exercícios. Vou colocar ela agora lá. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Ótimo, então. Eu vou agora encerrar e vou gravar lá no YouTube e vocês assistam agora a aula sobre cotovelo e punho que está lá já gravado. E façam a análise daqueles exercícios que a gente já fez e entreguem no WhatsApp até semana que vem. Combinado?